aos Colossenses, e nós estudamos já o primeiro capítulo, onde nós fizemos uma, uma visão panorâmica e mostrando o propósito de Paulo ao escrever essa carta. Ele está trazendo para os irmãos orientações e também o quanto que ele tem se esforçado para que os colossenses tivessem acesso às informações devidas para o crescimento e o elevo espiritual daquela igreja, como também aprender como eles se desviariam das heresias, do secretismo, uma grande avanço de falsos ensinos, um secretismo religioso, misticismo e muitas crenças que estavam invadindo aquela comunidade, chegando até a igreja, buscando assim uma desvirtualização do propósito. Então, onde Paulo chama esses irmãos para uma realidade, para que eles viessem estar absorvendo a palavra de Deus sem recuar. E é importante que as orientações do apóstolo Paulo, ela também se aplica a nós nos nossos dias. Nós temos visto um secretismo religioso, nós temos visto no dia a dia um relativismo de forma disfarçada, invadindo os ambientes, as casas, até mesmo na igreja, e nós temos que nos precaver. E esses estudos, ele vai trazer uma elucidação ao nosso entendimento, para que a gente possa realmente estar focado naquilo que, de fato, a palavra de Deus ela tem nos ensinado como base para o nosso segmento. Então, a igreja hoje ela precisa estar atenta a esses princípios que são estabelecidos na palavra para o crescimento da igreja. Então, é importante lembrar que Paulo ele enfrentou muitas dificuldades naqueles dias. E ele mesmo diz aqui no capítulo 2, a luta para pregar o evangelho. Não foi fácil. Paulo estava preso em Roma quando escreve essa carta. E ele mostra para aqueles irmãos que havia batalhas que ele travava para que esse evangelho pudesse chegar até eles. Ele diz assim: portanto, gostaria que soubesse que é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animados e, estando vós unidos em amor, e junto alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Cristo, o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então, Paulo, a expressão de Paulo, quando ele diz que enfrenta muitas lutas, ele fala agona, no grego é agona. Agona, essa expressão, significa grande batalha. Ele enfrentou muitas dificuldades. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz: olha, por mais de uma vez eu fui açoitado pelos judeus, uma quarentena menos uma, eu sofri naufrágio, eu fui esbofeteado na boca. Paulo ele traz uma lista das dificuldades que ele enfrentou para pregar o evangelho. E aquele também ele externa a preocupação profunda com respeito à doutrina errônea. Paulo ele tinha um zelo pela doutrina
e ele se preocupava com os falsos ensinamentos que ia desnortear a visão do Evangelho, a visão que os irmãos tinham de Cristo. Estavam esses ensinos tirando os irmãos do foco, ou tentando desvirtualizar aquilo que eles tinham aprendido. E isso é importante a gente observar, que falsos ensinos, propostas enganosas, elas podem tirar muitos cristãos, até aqueles que estão começando a desenvolver a sua caminhada, eles podem perder o foco e se deixar levar por ventos de doutrinas e trazendo a eles prejuízo. Então, observe que aqueles em Colossos e Laodiceia, que não conhecem pessoalmente a Paulo, como muitos em outras igrejas, pois ele não estabeleceu esta igreja em Colossos, em Laodiceia, mas observe que ele tinha um desejo de conhecer esses irmãos, e o propósito aqui é tanto para aqueles que conhecem, quanto para aqueles que a ele ainda não conhecia Paulo pessoalmente, nem Paulo conhecia. Mas o que Paulo está deixando bem claro aqui é que o Evangelho e os esclarecimentos da palavra é para todos eles. O versículo 2, ele diz para que seus corações sejam consolados. Olha só, o propósito aqui de escrever, de trazer uma lucidez a eles, para que eles fossem bem entendidos, é para que eles pudessem ser consolados, né? Que eles estejam unidos em amor. Então, essa questão de consolo, ela não corresponde ao órgão físico, mas sim o centro das emoções e efeito da alma e do espírito. Que eles se sentissem bem, que eles viessem desenvolver bem o ministério ao qual o Senhor tinha dado a cada um deles. Que eles desenvolvessem bem aquilo que eles tinham recebido do Senhor. Então, isso é importante. Que eles estejam unidos em amor. Declara uma única maneira da qual se pode obter a unidade verdadeira. Como é que eu posso obter essa unidade verdadeira? Unidos em amor, um amor de Cristo, para que eles pudessem, porque o amor de Cristo, através dessa ação direta do Espírito Santo, é que promove na igreja a unidade. Então, isso é importante a gente entender isso. E ele fala aqui na última parte desse versículo que estejam enriquecidos da plenitude da inteligência. Paulo ele traz uma ideia de entendimento, de verdade, de todas as coisas quanto à palavra de Deus. Que vocês estejam enriquecidos desse pleno entendimento, que vocês compreendam o propósito do amor de Cristo na vida de vocês. Que vocês venham, de fato, entender essa verdade. Que vocês venham estar se esmerando na palavra. Que essa palavra ela é o balizar da vida de vocês para o crescimento, que promove a unidade. Que vocês estejam a cada dia dispostos a crescer. Mas, como ele diz, crescer e estejam enriquecidos da plenitude da inteligência. Olha essa versão. Plenitude da inteligência. A ideia que entendemos é a verdade, todas coisas, quanto a palavra de Deus. Olha o versículo de número 4 ou 3. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele quem? Quem é que está oculto? Em quem? Em Cristo. Em Cristo está oculto todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. É Ele quem promove isso. E aí ele mostra uma coisa aqui, ele mostra que indica uma refutação direta aos gnósticos. Que esses gnósticos eles afirmavam de outras maneiras, o gnóstico ele humanizaram a Cristo excessivamente e eles deificaram. Olha só,
A ideia dos gnósticos é que Cristo ele era um semideus, ele não é um Deus encarnado. Os gnósticos pregavam que ele era um semideus. E Jesus, ele era, né, na ideia que eles estavam trazendo para ele não é esse Deus pleno, ele é um semideus. Então, eles estavam tentando humanizar a Cristo e tirar dele esse poder, como o próprio Paulo fala mais na frente, também lá no capítulo 3, ele vai trazer essa ideia e apresentando que Jesus não é um semideus, que Jesus é Deus. Vocês vão ver aqui na sequência dos versículos, Paulo ele está corroborando isso para que os irmãos viessem se manter firmes com esse propósito que Jesus não é um semideus, que Jesus é Deus. Observe o 4, falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos, ele fala assim, rasantes, porém falsos. Aí ele diz assim, porquanto apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem, como está firme a vossa fé em Cristo. Observe que do versículo 1 ao versículo 5, Paulo está dando aqui instruções mostrando de fato o propósito real daqueles irmãos para que eles permaneçam. Para que eles viessem, Paulo diz assim, o meu desejo era de conhecer vocês, a minha preocupação é tanto com os colossenses quanto com os laodicenses, quanto à questão da doutrina. Eu me preocupo com aquilo que vocês estão ouvindo de terceiro, que não vai trazer edificação para a vida de vocês, que não vai agregar nenhum valor no que se diz respeito a uma intimidade maior com Deus, uma evolução na vida espiritual, numa habilitação. Olha assim, eu estou preocupado e ao mesmo tempo eu desejo estar com vocês, de conhecê-lo, como vocês também me conhecer. Aí ele mostra aqui no versículo de número 5, apesar de estar fisicamente distante, vós, estou convosco no espírito, eu estou preso, estou distante, mas estou no espírito porque nós estamos unidos pela mesma causa, eu oro, intercedo por vocês e a forma de eu estar presente com vocês são as cartas que escrevo dando instrução. Isso é uma forma de demonstrar que estou presente, que me preocupe, que quero ver o crescimento de vocês. Então isso é maravilhoso. Quando você vê alguém que de fato se preocupa de oferecer algo importante. Então, humanamente ele está distante, mas no espírito ele está presente. Então, vamos ver aqui, a partir do versículo 6, nós vamos observar um cristão que está livre, liberto do legalismo. Então, ele começa a dar essas instruções e agora ele começa a pontuar que nós devemos nos posicionar como verdadeiros cristãos, com uma consciência agora em Cristo, e devemos desenvolver muito bem isso com muita segurança, sem crendices, sem estar nos deixando levar por vento de doutrina. Quando ele diz que um cristão está livre do legalismo, ele está mostrando claramente aqui agora o nosso posicionamento. Eu pergunto para você, diante dessas informações, do que Paulo apresenta sobre secretismo, sobre esse legalismo, sobre essa visão gnóstica que estava acontecendo naqueles dias, e nós temos visto muitas crenças e crendices entrando dentro da igreja. O que você pensa a esse respeito? Então, nós estamos diante do mesmo
dos mesmos problemas. Tanto que a igreja enfrentou naqueles dias, como a igreja também enfrenta esse tipo de problema. É um mundanismo disfarçado de cristianismo. E a Bíblia lá adverte a esse respeito. Porque às vezes nós temos visto muitas pessoas com um discurso até bonito, dizendo: eu já li a Bíblia, eu conheço a Bíblia de capa a capa, por isso eu estou salvo. E a gente vê que o discurso ele é muito bonito, mas na questão, quando se leva para a íntegra do Evangelho, e o que a própria Bíblia ela aponta, e a gente vai ver uma certa diferença. Por exemplo, o próprio Jesus, ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, e sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não é eu dizer Senhor, Senhor, mas entre aqueles que diz Senhor, Senhor e o que faz a vontade, você vê a diferença. Você começa a perceber que há uma diferença. E outra coisa, a Bíblia diz assim, que naqueles dias muitos vão dizer: Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios. Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Observe que o risco que muitas pessoas podem incorrer porque expulsam demônio, porque profetizam, né? Porque prega bonito. Jesus vai dizer assim: eu não vos conheço. A questão é entre o discurso e a vivência. Aquilo que você prega e aquilo que você vive, o teu discurso está em concordância com o teu estilo de vida. Aí é que o negócio começa, o caldo começa a engrossar, como diz aqui no Nordeste. Então, irmãos, vamos para frente. Ele diz assim: sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus, no Senhor também andai nele. Olha só, eu fiz essa fala aqui para justamente você fixar aqui no versículo de número 6. Agora é o posicionamento meu como cristão. Como é que eu estou vivendo aqui? Como é que eu estou vivendo? Revela aqui esse posicionamento e essa postura dos irmãos. E ele diz claramente aqui nesse versículo de número 6, ele refere à maneira da salvação em Cristo e ele crucificado. Ou seja, o que Paulo está mostrando, se assim, da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. É como vocês receberam a salvação, que é Cristo, e ele crucificado. Aí na parte B diz assim também andai nele. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando de comportamento que deve ser ordenado na esfera de Cristo e a cruz. Isso é tão importante que você deve observar isso, a questão do comportamento, o meu posicionamento, a minha conduta, como eu tenho me comportado, a minha postura diante dele, diante da sociedade, na comunidade onde eu moro. Como é que eu tenho visto a questão da salvação? Como é que eu tenho recebido a ela? Como é que eu vejo? Então, se eu tenho recebido a Cristo, dessa mesma forma recebeste a Cristo Jesus, também nele andai. Ou seja, é o estilo de vida. E o verso 7, ele diz: tendo sido alcançados e edificados nele, firmados na fé, como fostes instruídos, para que transbordem ações de graça a Deus. Isso é tão importante que corresponde um fundamento apropriado. E é isso que ele está dizendo aqui. Tendo sido alicerçados e edificados nele. Então, é justamente isso. Um fundamento apropriado. E ele fala assim, e confirmado na fé. Na fé que em Cristo. E outra coisa que ele diz aqui,
E assim como fostes ensinados. Olha só. O que Paulo está dizendo, olha, o posicionamento de vocês, o que vocês receberam, o fundamento que vocês receberam, que é Cristo Jesus. Ele diz assim como fostes ensinado, ele refere o quê? Que os colossenses eles estavam se encaminhando bem, mas algum deles estava considerando a mensagem errônea dos gnósticos. Então, que vocês receberam aquele alimento que nutriu a vida de vocês, sustiu vida em vocês, vocês foram libertos por esta palavra, então vocês não devem abrir mão desse princípio. Vocês não devem negociar os valores do Evangelho, muito menos abrir mão daquilo que vocês receberam. Vocês não podem. Por quê? Porque algum entre vocês que, de uma certa forma, estão se deixando levar por esses falsos ensinamentos. Vocês estão se deixando dominar por aquilo que, às vezes, pode estar engordando você. E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, nós estamos em um culto de ensino, nós temos que ir bem compassadamente para você entender. Tem muitas pessoas que não se libertaram e, às vezes, quando encontra proposta que apoia as suas ideias, eles cedem. Porque servir a Cristo é renúncia. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue. Então, seguir Cristo é renúncia. Você precisa renunciar. Porque se não renunciar, se não for através de renúncia, se não abrir mão de certas coisas, Jesus diz que não serve. O que coloca a mão na arada e olha para trás não serve. Então a gente tem que ter esse entendimento. Abrir mão, renunciar para servir a Cristo. Tendo cuidado para que vos faça presa sua por meio de filosofias e vã sutileza. Algo que separa o crente da cruz não é de Deus. Então, Paulo diz assim, cuidado para que essas coisas não tornem vocês refém. Para que vocês não venham se tornar refém de filosofias, de coisas vãs, e que tudo aquilo que não tem um vínculo com a cruz, que não aponta para a cruz, isso é falso ensinamento. E vocês não podem se deixar levar por estas coisas, porque vocês podem se tornar refém disso. Vocês vão se tornar escravo destas coisas e não vão poder alcançar esse pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, vocês têm que tomar muito cuidado para que vocês não se tornem refém de vãs filosofias e sutilezas, segundo a tradição dos homens. Então, ele está mostrando claramente aqui que estas coisas, elas não provêm de Deus, mas isso é proveniente da mente humana, de ensino humano, mentalidade humana e tradições humanas. Ou seja, o homem está criando subterfúgio, o homem está criando artifício para tentar, de uma certa forma, prender vocês dentro dos seus conceitos e visões erradas, e vocês vão se tornar refém dessas coisas. E aí ele mostra aqui uma coisa muito importante, no verso 9, ele diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aqui que eu quero mostrar para vocês que Paulo está desfazendo essa visão gnóstica. Cristo não é 100% Deus. Cristo é um semideus. Ele é um semidivino, ele não é divino. Então Paulo, no versículo 9 aqui, ele traz uma completude de quem é Cristo. Ele diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele mostra aqui a deidade quanto à essência. Cristo é a realização e a plenitude da deidade, e nele o crente está completo. É por isso que aqueles que estão em Cristo, eles não sentem falta de mais nada. Aqueles que estão em Cristo, eles estão completos. É por isso que no meio das lutas ele glorifica a Deus, na dificuldade ele exalta ao Senhor, está sempre louvando a Deus, porque ele é completo.
Eu não preciso buscar subterfúgios, artifícios, eu não preciso criar artifícios para tentar animar ou ser animado. Não. A presença de Deus em mim é o suficiente para que eu possa servir com alegria, para que eu possa declarar o meu amor por Ele e dizer: Cristo me completou. Era o que faltava, o vazio que faltava, o vazio que estava, aquele espaço que há no nosso coração, aquele vazio do coração, é um espaço que tem o tamanho de Cristo. Eu vou usar esse termo para você entender que qualquer coisa que você tenta colocar naquele espaço vazio do coração nunca vai ser preenchido. Às vezes, homens buscam isso em prazeres, em mulheres, em orgias, em bebidas, em drogas, sabe? Em muitos lugares. E ele nunca consegue preencher. Ele sempre sente falta de alguma coisa. Porque aquele espaço, aquele moldes que está ali, ele é do tamanho de Cristo. Só ele pode preencher. Então, quando Cristo preenche aquele espaço que é dele, aí nada mais te falta. É como alguém que procura uma grande pérola e tem sabe, um ambiente que foi formatado para ela. Tem uma história bem conhecida nos clássicos, o sapato da Cinderela. Quantas mulheres tentam calçar e não cabe? Só cabe no pé daquela escolhida. Mesma coisa, esse espaço, esse vazio que tem no coração do homem. Só cabe, é do tamanho de Cristo, só cabe ele. Outra coisa não vai preencher, somente ele. É isso que Paulo está mostrando aqui, que foi do agrado do Pai que toda a plenitude corporalmente nele habitasse. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, da deidade quanto a essência. Cristo é a realização e a plenitude da deidade. Nele o crente está completo. Então não tem mais espaço para outra coisa. Vamos andar um pouco mais rápido? O verso 10 está perfeito nele. Então ele fala aqui uma satisfação de toda a necessidade espiritual de se encontrar em Cristo, feito possível pela cruz. A parte B diz que é o cabeça de todo principados e potestade. Ele fala da sua direção se estende, não só na igreja, que voluntariamente o serve, mas também todas as forças que opõem a ele. Filipenses 2, verso 10 e verso 11, você vai ver isso claramente. Então, é justamente, Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. E verso 11 diz, qual também estáis circuncidado na cruz, na crucificação, ou seja, na circuncisão de Cristo. A circuncisão é esta, não foste por mão, o que é causada pela cruz. Romanos 6, 3 e 5, quando ele fala que o despojo do corpo dos pecados da carne refere-se à velha natureza carnal que está derrotada pelo crente, que coloca a sua fé totalmente na cruz, que dá ao Espírito Santo liberdade de ação para operar. Então isso é fantástico na vida de todo aquele que busca ao Senhor. Vamos virar aqui a página. Nós vamos observar, vou ganhar um pouco de pular aqui um pouco mais à frente. Paulo ele traz uma outra questão também aqui nesse capítulo 2, que é muito bom a gente enfatizar. Ele diz assim que Cristo nos livra do pecado. Olha só, Paulo está trazendo para os seus leitores e vai mostrando aqui quem de fato é Cristo. E agora ele vai mostrar uma coisa muito importante aqui nesses versículos
20 até o 23, que Cristo ele nos livra do pecado. Mostra no versículo 9, 10 e 11, ele mostra quem é Cristo, o cabeça, e ele vai mostrando aqui esse poder de Cristo, e agora ele mostra que Cristo ele nos livrou do pecado. Ele diz assim no verso 20, considerando que morreste com Cristo para as tradições humanas e as falsas religiosidades deste mundo, porque vos sujeitais ainda e tais as ordenanças como se pertencesses a este sistema de valores. Não mais obedeceis regras como esta. Não toqueis, não proveis, não manuseis. Todas essas regras, elas estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Olha só, o verso 20, 21 e 22, quando ele está trazendo essas considerações finais aqui, ele está mostrando que o efeito diz, considerando o fato de que vocês morreram com Cristo. O verso 20 está dizendo, olha, considerando que vocês morreram com Cristo, porque vos carregam ainda a ordenança como se vivesse no mundo. Ele está se referindo ao quê? A confiança em algo além que não seja Cristo. É justamente esse carregar, vos carregam ainda ordenanças como se vivesses no mundo. E agora ele está dizendo que ele não precisa mais disso. Cristo e a cruz de Cristo, a salvação que ele nos dá, nos conduz a essa vitória, ele é plenamente suficiente para nós não se envolver com estas coisas. E aí ele diz assim, que coisas são essas? O verso 21, não toqueis, não proveis, não manuseeis. Todas essas regras, né? Ele fala aqui no versículo de número 22, as quais todas parecem pelo uso, refere-se ao fato de que elas não têm efeito porque são de origem humana. Ele repete novamente aqui. Não pegue, não toca, né? Essas coisas, olha, tudo isso é regra. Regra do homem, regra humana, né? Segundo os preceitos e doutrinas de homem. O que ele está dizendo? Que isso não provém de Deus. Estas coisas, foi o homem que criou esse sistema para tornar o homem refém da própria religiosidade, da religião. Mas nada disso provém de Deus. Essas coisas, elas não provêm do Senhor, elas provêm do homem. Então, ele diz, deve evitar essas coisas a todo custo. Por quê? Porque esse secretismo religioso, ele está trazendo um sistema, e eles eram tão sorrateiros nisso, que eles ocultavam aquelas coisas e só queriam revelar para alguém que fizesse parte do seu próprio sistema. Então, tu quer saber mais a esse respeito? Venha para o nosso grupo aqui, faça parte do nosso grupo, aí sim nós vamos te revelar, mas a não ser, nós não revelaremos. E aí o ser humano é curioso, queria fazer parte de tais coisas para que a eles pudesse ser revelado. E Paulo está dizendo, olha, você não deve se envolver com essas coisas. Esses não toca nisso, não pega naquilo, não risca isso, sabe? Não se agarra com aquilo. Tudo isso é coisa de homem. Não larga isso de mão. Aí o verso de número 23, para fechar aqui, diz, esses regulamentos, ele tem de fato a aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e irregida disciplinas para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Olha, isso aqui traz para nós um grande alerta. Tem gente que se torna um verdadeiro narcisista.
se preocupa tanto com a aparência do corpo que se esquece do espiritual. Se esquece de que ele tem uma alma. Tem pessoas que dão mais valor ao corpo e faz do seu corpo um meio de atratividade, de uma atração. O corpo é o seu cartão postal. Então, a gente vê hoje as pessoas, elas muito endeusa o seu próprio corpo, né? E Paulo, ele está dizendo, refere-se uma adoração, ela concebida e estabelecida pelo homem, que caracteriza a maior, né, a maioria da igreja moderna. Olha o perigo. Às vezes, eu como pastor tenho presenciado muito isso. As pessoas se preocupam tanto em se belezar que esquecem do horário até que começam o culto. As pessoas hoje já não choram mais no culto para não borrar a maquiagem. Então a gente percebe que há uma preocupação muito com o estereótipo do que com o interior, com uma entrega, com uma busca, com uma, sabe, um derramar, um lançar-se, que a Bíblia refere-se. Eu me lembro de um tempo que as pessoas andavam com lenço, porque elas diziam, quando iam à igreja, assim, hoje eu vou chorar no culto. Hoje eu vou buscar a presença do Senhor. Então aquele lenço ali era para enxugar as lágrimas. Hoje as pessoas não choram mais. Esqueceram até os lenços. Eita Jesus. Então a gente observa a humildade. Quando Paulo ele denuncia aqui, ele fala de uma humildade falsa, em disciplina do corpo, o corpo humano, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que todas essas observâncias ascéticas, enquanto apelam aos homens como indicações de sabedoria, piedade, superior, não tem nenhum valor como remédio, como um remédio contra a indulgências sensual. Nada mais pode ser resolvido na cruz. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que a gente não venha se encher de uma autopiedade, de uma falsa, como ele mesmo diz aqui, de uma falsa indulgência, de uma sabedoria, de uma busca de uma piedade. Eu vou dar um exemplo aqui de uma igreja, a igreja de Corinto. Paulo ele repreende aqueles irmãos justamente por eles se preocuparem muito com o estereótipo e não se preocupar com aquilo que de fato é santo. Por exemplo, estava acontecendo alguns problemas dentro da igreja de caráter até espiritual, duvidoso. Paulo diz assim para aqueles irmãos: vocês têm se gloriado em nome do amor, mas, no entanto, vocês permitem que um camarada aí dorme com a mulher do próprio pai. E Paulo diz assim: não é boa a vossa jactância. Vocês se gloriam no amor, em nome do amor, mas apoiam um camarada dormir com a mulher do próprio pai. Ou seja, vocês estão tão preocupados em demonstrar que são amorosos, que são acolhedores, que são pessoas dóceis, mas na verdade vocês não se preocupam com aquilo que é imoral, que está acontecendo dentro da igreja, debaixo dos olhos de vocês. Pessoas deturpando, pessoas embrenhadas no pecado. Atos
que aos olhos de Deus é repugnante. Vocês estão sabendo disso. Vocês estão vendo isso. E vocês não denunciam. Vocês não, sabe, não levam isso para um conserto. Não, vocês não querem se envolver. Então isso é muito sério. A gente se encher de uma autopiedade, ser tão dóceis, amáveis, louvar, falar tudo em nome do amor, quando na verdade o pecado já não é mais causa de estranho. O pecado já não incomoda mais. As coisas estão indo de mal a pior. Não, mas é assim mesmo, a vida é dele. Queridos, o propósito de Paulo escrever esta carta é dizer, olha, vocês têm que saber quem vocês são. Se vocês estão em Cristo, se vocês estão andando nele, vocês têm que demonstrar isso na vivência de vocês. E estar em Cristo e andar nele, viver de forma digna do Senhor, é não compatibilizar com o pecado. É não aceitar, é denunciar. É de fato dizer não para estas coisas, para que a igreja de Cristo, ela venha, sabe, ser conduzida pelo Espírito Santo. Não adianta ter igreja bonita se não tem intimidade e comunhão. Não adianta nós termos tempos bonitos ou andarmos bonito. Mas esse corpo não ser templo, não ser santuário, não ter presença, ter barulho e grito, mas glória não tem. A gente tem que ter cuidado. E Paulo está dizendo, olha, alguns de vocês estão se deixando levar por essa proposta. Então nós temos que ter cuidado como igreja, esse texto se aplica a nós, para a gente não se deixar levar por esse tipo de ensinamentos que vai nos afastar da presença de Deus e trazer um esfriamento espiritual, e nós vamos querer compensar essas coisas com boas ações, com sorrisos, com abraços, sabe? Nos tornando pessoas dóceis, amáveis. E a sensibilidade? E os valores pela palavra? E o zelo pela doutrina? A gente tem que ter cuidado. Então, queridos, na próxima aula nós vamos para o capítulo 3. Essa carta é tão maravilhosa que ele vai dando essas instruções e cada capítulo ele vai revelando quem é Cristo e nos colocando em uma condição para que a gente possa estar inteirado, de fato, no propósito de Deus. E esse estudo, essa nossa fala aqui, não é para condenar as pessoas, é para trazer elas para o centro, para a base, para a cruz de Cristo. Porque o centro é Cristo. Quando eu falo centro, trazer aos pés de Cristo Jesus. Para que a gente possa andar e viver em plena harmonia e em comunhão com Cristo. Compartilhe esta mensagem, divulga, passa para um amigo, para uma pessoa mais próxima de você, para que assim ela esteja sendo enriquecida com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.